viver a fé de meu Jesus, é nossa esperança aqui. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é sem igual, concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede renascer, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Viver a vida de Jesus é a promessa que Ele fez. Ele é a rocha e fortaleza, a Deus por isso graças dou. O seu amor é concede a fé para vencer, justiça eterna que nos livra e nos concede seu poder, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor, por sua graça sim, eu salvo sou. Bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte
em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. Quem nos traz a mensagem de hoje à noite é o irmão Odair Faria. Odair é adventista de 4ª geração. Foi batizado e instruído pelo pastor Alcides Campo Longo. Crê na bendita esperança de ver Jesus voltar em sua geração e tem dedicado a sua vida à pregação das 3 mensagens angélicas a qualquer momento e lugar onde o Senhor Jesus o enviar. É administrador de empresas por profissão e servo do Mestre. É casado há 15 anos com Ligiane Faria, com quem tem 2 filhos, Pedro Antônio, de 5 anos, e Daniel Ricardo, de 2 anos. Mora no Espírito Santo, onde é diretor-geral de um projeto missionário para preparar famílias e missionários para pregarem o Evangelho eterno. Que o Senhor o utilize, que o Senhor o abençoe. Esse é o nosso desejo. Olá, boa noite. Que bom, que prazer estar aqui com você nesta noite para nós estudarmos um pouco mais dessa linda e maravilhosa mensagem que o Senhor enviou a nós como povo para que nós pudéssemos ser transformados pelo poder dessa mensagem, terminar a nossa obra e ver Jesus voltar em glória e majestade. Que bênção para nós podermos estar esses dias estudando, nesses momentos que nós temos aqui à noite para nós nos encontrarmos com cada um dos palestrantes que estão compartilhando essa mensagem. Esta noite eu gostaria de compartilhar com vocês o problema fundamental, que é como avaliar a mensagem de 1888. Sabe, irmãos, o erro de presumir que nós aceitamos a mensagem de 88 parte de um erro ainda mais profundo de incompreensão. E a grande pergunta a ser respondida é: qual foi realmente a mensagem de 1888? Há um ponto de vista que é endossado oficialmente de que a mensagem foi aceita e que não houve nada de específico ou peculiar para a Igreja Adventista. E essa mensagem é avaliada como se fosse a doutrina da justificação pela fé, ou seja, a mesma doutrina que os protestantes têm crido por muitos e muitos anos. Observe o que escreveu um dos nossos estimados escritores e autores sobre esta posição em relação à mensagem de 1888. E ele diz o seguinte: alguns podem indagar, o que foi esse ensino da justificação pela fé de 1888? E como foi ensinada e realçada pelo Sr. White e outros no passado? Agora veja a resposta. Tratava-se da mesma doutrina que Lutero, Wesley e muitos outros servos de Deus já haviam ensinado antes. Ou seja, eles colocam que a mensagem de 1888 era a mesma mensagem que Lutero e Wesley e outros já tinham pregado no passado. Seria, irmãos, extremamente humilhante confessar que nós rejeitamos a mesma doutrina que Lutero, Wesley e muitos outros servos de Deus que já haviam ensinado. Outro escritor de autoridade ainda admite que a mensagem de 88 fosse a terceira mensagem angélica. E ele confunde a questão, insistindo que muitos líderes evangélicos não adventistas também proclamavam a mesma ênfase, a ênfase geral, tendo obtido a mensagem da mesma fonte. Sem exceção, irmãos, todos esses livros altamente recomendados de anos recentes deixam implícito, logicamente,
que a verdade da mensagem do terceiro anjo nada mais é do que um ensino protestante popular. Ou seja, irmãos, como se a mensagem 88 fosse uma repetição de mensagens do passado, que Deus já tinha enviado para outras pessoas no passado, e isso não foi especial, uma mensagem especial para a igreja em 1888. Nenhum toma uma posição coerente de avaliar a mensagem de 88 como Ellen White o fez, e nem reconhece qualquer elemento singularmente adventista nela. Observe a insistência de Leroy Fromm. Olha o que ele diz. Homens de fora do movimento adventista tinham a mesma preocupação geral e ênfase e foram suscitados por volta da mesma ocasião. O impulso manifestante veio da mesma fonte, e quanto à época, a justificação pela fé centralizou-se no ano de 1888. Por exemplo, as renomadas Assembleias de Keswick, na Grã-Bretanha, foram fundadas para promover a santidade prática. Cerca de 50 homens poderiam ser facilmente alistados nas décadas finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, todos dando ênfase a essa ênfase geral. Irmãos, veja que há uma insistência em não interpretar de forma correta a mensagem que nos foi dada em 1888. A conclusão é lógica e irrecorrível. Devemos ir a essas fontes para obter a doutrina e aprender como ensinar justificação pela fé. Nós temos que ir à fonte. Onde é que nós recebemos? Então, se Lutero, Wesley e outros pioneiros pregaram no passado, nós temos que ir à fonte para entender sobre justificação pela fé. Que tristeza isso, irmãos, porque Deus nos mandou uma mensagem poderosa e temos feito isso por décadas, a despeito do fato de que a tendência desse ponto de vista sobre justificação pela fé é antinominista. Irmãos, podemos crer que esses líderes evangélicos eram homens bons, sinceros, vivendo à altura de toda a luz que eles possuíam. Lutero, ele viveu a luz que ele possuiu. Wesley viveu a luz que ele possuiu. Mas será que eles proclamavam a mensagem do terceiro anjo? Será que eles pregavam a mensagem do terceiro anjo para o nosso tempo? Enquanto eles não entendessem a nossa mensagem específica, isto é, o sábado, o estado dos mortos e outras doutrinas que eram peculiares aos adventistas, não obstante, eles proclamaram a mesma mensagem, justificação pela fé, que o Senhor nos concedeu em 1888. Irmãos, isso, se nós olharmos esse texto aqui, já dá para entender que eles estão dizendo que a mensagem de 1888 é a mesma mensagem que Wesley e Lutero pregaram no passado. Ela não tem nada de diferente. Agora veja como Ellen White descrevia a mensagem de 88. Ellen White insiste que a mensagem de 88 contém um nutrimento espiritual peculiar que conduz à obediência a todos os mandamentos de Deus. Testemunhos para Ministros, página 92. Irmãos, a mensagem tinha um centro, que era a obediência plena à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, como é que nós podemos colocar que Lutero e Wesley pregaram a mesma mensagem se eles não focaram nos 10 mandamentos, se eles não focaram na obediência plena à vontade de Deus em questão dos mandamentos? Eles nem guardavam alguns mandamentos. Irmãos, eu não estou dizendo que eles estão perdidos por causa disso, eu estou dizendo para vocês que eles não tiveram esta luz. E se eles tivessem tido essa luz, com certeza eles a seguiriam, porque eles foram firmes e fiéis na luz que eles receberam. Eles tinham desejo de fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, a posição dessas autoridades, logicamente, apoia o ponto de vista de nossos oponentes, que nada há de especial quanto ao cerne da mensagem adventista do sétimo dia. Porque muitos dos nossos oponentes que atacam a nossa igreja, dizendo que nós não temos nada de especial. O Adventismo, por que o Adventismo está no mundo? Qual a mensagem? Por que ele foi levantado como povo, como igreja, como movimento? Aqui eu quero apresentar para vocês duas perguntas. Qual a verdadeira avaliação da mensagem de 88? Segunda pergunta. Tratava-se da mesma doutrina que os reformadores protestantes e evangélicos do século XIX ensinavam? Ou era uma compreensão distinta, única, do Evangelho eterno, em relação à nossa doutrina especial do santuário? A verdade disso é que isso é crucial para o entendimento da nossa identidade como um povo. Se a mensagem de 88 foi somente a doutrina protestante histórica de justificação pela fé,
defrontamos com alguns problemas, e problemas sérios. Primeiro, suponhamos que aceitemos que Ellen White esteja correta ao dizer repetidamente que a mensagem de 88 foi objeto de resistência e rejeição. Segue-se então necessariamente de que a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia rejeitou a mesma doutrina que Lutero e Wesley ensinaram, concernente à justificação pela fé. Em outras palavras, se dissermos que a mensagem de 88 era a mesma doutrina que Lutero e Wesley haviam estado ensinando, logicamente requer que nossos antepassados, de 1888, rejeitaram a posição protestante histórica. Seria equivalente à queda espiritual tão má quanto a queda de Babilônia. Mas isso não pode ser, pois destruiria a igreja. Assim, muitos dos nossos autores são forçados a presumir que nós aceitamos a mensagem de 88 e tivemos um grande reavivamento. Segundo ponto. Novamente, se a opinião de que a mensagem de 88 foi a mesma doutrina dos reformadores, isso requeriria que Lutero e Wesley e muitos outros servos de Deus do século XVI ao século XIX tivessem pregado a terceira mensagem angélica. Irmãos, se eles pregaram a terceira mensagem angélica, para que 1844? Para que 22 de outubro? Para que 2.300 tardes e manhãs? Onde está o nascimento do movimento profético levantado por Deus, a igreja que eu e você pertencemos e defendemos? Porque se eles já pregaram as três mensagens angélicas no passado, onde está o fundamento da igreja adventista? Assim, os adventistas do sétimo dia não podem, logicamente, ver sua identidade nas três mensagens angélicas. De Apocalipse 14, irmãos. Como é que nós podemos nos identificar em Apocalipse 14 se nós rejeitamos essa mensagem e dizemos que eles já pregaram essa mensagem no passado? Então eles estão cumprindo Apocalipse 14. E hoje nós estamos perdendo pastores, perdendo membros jovens pela mesma razão básica. Eles nada veem de peculiar e atraente em nossa mensagem do Evangelho. Porque esses pontos de vista endossados oficialmente deixam implícito de que nada há de singular a respeito. Se assim for, grande dano foi feito, pois ideias publicadas com autoridade desempenham um grande impacto sobre a igreja mundial. Isso traz um grande dano para nós como povo e como igreja. Um outro ponto de vista altamente endossado quanto à mensagem de 88 é que representou uma mera reiteração dos pioneiros adventistas que eles já tinham crido desde os nossos primórdios, uma recuperação de um equilíbrio homilético na doutrina e na pregação, temporariamente perdida entre 1844 e 1888. Ou seja, se eu acredito que John Wesley e Lutero pregaram as três mensagens angélicas, então agora eu tenho que só dizer que em 1888 a gente só reiterou o que eles já pregaram no passado. E esse ponto de vista tem chegado a ser amplamente acatado. Alguns poucos exemplos são suficientes. Esta Assembleia de 1888 provou-se ser o início de uma reiteração desta gloriosa verdade que resultou num despertamento espiritual entre o nosso povo. Veja então que essa posição ela é reiterada, como se nós estivéssemos explicando o que nós vimos no passado, e agora estamos simplesmente dando a explicação de que nós também aceitamos o que está no passado e estamos apenas apresentando ela hoje. O maior acontecimento dos anos 80 na experiência dos adventistas do sétimo dia foi a recuperação ou a reiteração em nova conscientização de sua fé na doutrina básica do cristianismo. E que doutrina é essa? Saber que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Houve aqueles que aceitaram a ênfase de 88 sobre a justificação pela fé na outra extremidade. Os que pensavam que essa ênfase ameaçava os velhos marcos. Veja o que diz esse texto aqui, tirado do livro Fé que Salva, página 40. Diz assim: a reação da igreja durante os anos 90 à nova ênfase sobre a justificação foi mista. Ou seja, um grande problema. Não é? Isso foi escrito em 1969. Bom, se esta posição de reiteração ou ênfase estiver correta, então algumas indagações adicionais podem ser suscitadas. Primeiro, como líderes conscienciosos puderam resistir, rejeitar ou mesmo negligenciar uma reiteração
do que eles próprios sempre creram e tinham pregado por 20, 30 ou 40 anos antes. Essa é uma boa observação. Novamente, como poderíamos defender-nos contra a acusação de que a igreja adventista sofreu uma queda moral semelhante à de Babilônia, se aceitamos o ponto de vista de que os irmãos, em 1888, rejeitaram a reiteração da verdade que criam no início do movimento adventista? Irmãos, como seria isso possível? Vocês vão ver que as complicações que vão acontecendo quando nós vamos rejeitando, criando situações para não acreditar num assídio do Senhor tão claro para nós. Quando alguém está subindo e subitamente volta ou cai para trás, ou volta atrás, isso é uma queda. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não encorajamos e nós deploramos, não aceitamos críticas descaridosas daqueles que injustamente dizem que a igreja caiu. Como se ela fosse Babilônia. Nós não cremos nisso, irmãos. Mas a versão oficial de nossa história sobre 88, logicamente admite esse desencorajador ponto de vista. Quanto mais descartamos as verdades de 88, mais evidente se torna que grupos desviados, fanatismos, apostasias, imornidão, complacência proliferam devido ao nosso fracasso perdurável em reconhecer essas realidades, de que a mensagem de 88 não foi uma mera reiteração das doutrinas de Lutero, Wesley, nem mesmo dos pioneiros, dos nossos pioneiros adventistas. E também nem foi uma reedição de que os oradores de Keswick, de líderes protestantes populares da época, ensinavam como doutrina da justificação pela fé. Foi muito maior do que isso. Tratou-se do começo de um conceito mais maduro do Evangelho eterno, do que havia sido claramente percebido por qualquer geração prévia ou antecessora nossa. Foi o começo do derramamento final do Espírito Santo, com uma chuva serôdia, irmãos. Foi o anúncio inicial da mensagem do quarto anjo de Apocalipse 18. Deveria ser uma bênção sem precedentes desde o Pentecoste para nós. Isso não significa dizer que os mensageiros de 88 eram maiores do que Paulo, Lutero, Wesley ou qualquer outro, nem que eles eram estudantes mais brilhantes e inteligentes. A mensagem que traziam era simplesmente a terceira mensagem angélica em verdade. Um entendimento de justificação pela fé, paralela à doutrina do tempo do fim, da purificação do santuário celestial, onde o sumo sacerdote ministra no dia da expiação antítico, no compartimento santíssimo, sendo com ela coerente. Que coisa maravilhosa essa mensagem! Ela nos leva a entender que Jesus está no santuário celestial, está no lugar santíssimo, intercedendo por nós, terminando essa obra, e nós temos um papel a cumprir fora, nos arraiais do povo de Israel, que é estar puro, pronto para receber o selo de Deus. E ele entrou nessa última fase da sua obra em 1844. E de lá ele ministra a verdadeira justificação pela fé àqueles que o seguem pela fé. Daí, irmãos, há algo peculiar a respeito da justificação pela fé à luz do dia da expiação. E a mensagem de 88 o reconhece. Se tivesse obtido livre curso para plena e cordial aceitação e desenvolvimento teológico, a mensagem teria preparado uma comunidade de cristãos para encontrar o Senhor sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, santa e sem defeito, sem contaminação perante o trono de Deus. Era a intenção de seu divino autor, o nosso Senhor, amadurecer as primícias para Deus e o Cordeiro. Se isso não for verdade, a credibilidade de toda a vida de Ellen White será afetada. Bem como o nosso respeito próprio, irmãos. O nosso respeito próprio denominacional. A óbvia e inegável rejeição dessa mensagem não constituiu uma queda moral ou espiritual da igreja remanescente envolvendo um repúdio da teologia protestante. Foi antes uma pobre cegueira e falta de habilidade em reconhecer a consumação escatológica do amor
e chamado do Senhor. A rejeição dessa mensagem, virtualmente, ela obscureceu o entendimento ético e prático da purificação do santuário celestial. E ela deixou somente uma capa exterior da estrutura doutrinal, tal como as provas, cronológicas das 2.300 anos. E o conceito, entre aspas, como mecânico do juízo investigativo, como foi pregado por nós antes de 1888. Nosso próprio crescimento, retardado em entendimento, tem atraído a zombaria dos nossos oponentes evangélicos, que fazem pouco caso desta verdade peculiar adventista como se fosse uma balofa, mofada, sem proveito algum. E é por isso que tantos dentre nossa própria gente, especialmente os nossos jovens, veem a doutrina do santuário como entediante, irrelevante. Irmãos, eu sou apaixonado por essa doutrina do santuário. Eu amo sobre os detalhes do santuário. Eu tinha um pastor amigo meu chamado Jorge Anacleto, e ele sempre dizia que o santuário, ele é a espinha dorsal do adventismo. Irmãos, eu não entendia isso e por muito tempo fiquei sem entender. Mas quando eu comecei a estudar o santuário, os detalhes do santuário, eu fiquei tão impressionado. E vocês, se quiserem conhecer, tem vários estudos meus apresentados na internet. Vocês podem ir lá no canal YouTube e acharem lá. Irmãos, essa doutrina é maravilhosa. E quando a gente junta ela com as 3 mensagens angélicas, ela se encaixa perfeitamente para os nossos dias. Vamos avançar mais um tópico, mais um ponto. O que Ellen White via na mensagem de 88? Então, irmãos, agora vamos ver o que ela disse sobre essa mensagem. Vamos ver se isso é relevante para nós entendermos isso hoje. Então, tão logo ela ouviu um pouco da mensagem do Dr. Wagner em Minneapolis, pela primeira vez, por casualidade. Ela estava por ali e acabou ouvindo. Ela reconheceu ser a preciosa luz em harmonia com que ela tinha estado tentando apresentar durante 45 anos anteriores. Ela não experimentou ciúme, mas acolheu bem os mensageiros e a sua mensagem. Era um desenvolvimento adicional, em plena harmonia com a luz passada, mas nunca claramente pregada antes. E olha o que ela diz: vejo a beleza da verdade na apresentação da justiça de Cristo em relação com a lei de Deus, tal como o doutor tem apresentado diante de vós. Dizeis muito dentre vós que é luz e verdade. Contudo, não as tendes apresentado em sua luz e daí em diante. Isso que me foi apresentado se harmoniza perfeitamente com a luz que Deus me tem comprazido em dar-me durante todos os anos da minha experiência. Irmãos, se nossos irmãos ministrantes aceitassem a doutrina que tem sido apresentada tão claramente ao povo, seriam todos eles alimentados com a sua porção de alimento no tempo certo. Que bênção, irmãos! Deus nos dando alimento para o nosso tempo, para o nosso momento. Assim, irmãos, a mensagem de 88 foi algo que os irmãos não haviam compreendido anteriormente. Houve uma falha em apreciar o cerne e veracidade da terceira mensagem angélica. Essa mensagem angélica que eles estavam aprendendo somente as suas formas exteriores. E ela diz assim: há somente alguns poucos, mesmo daqueles que reivindicam crer, que entendem a terceira mensagem angélica. Contudo, esta é a mensagem para este tempo. Ou seja, aqueles que estavam dizendo: eu já entendi a mensagem das 3 mensagens angélicas, mas eles não tinham entendido que a mensagem angélica se aplicava à justificação pela fé, e a mensagem de 88, ela é a verdade presente. Mas quão poucos assumem esta mensagem em seu verdadeiro peso e apresentam ao povo em seu poder. E isso tem acontecido nos nossos dias. Ou muitos têm a somente pequena força. Parece que a mensagem não tem efeito. Disse meu guia: há muita luz ainda para brilhar, da lei de Deus e do evangelho da justificação. Esta mensagem, entendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória, irmãos. Veja que esta mensagem que vai iluminar Apocalipse 18, irmãos, aquele anjo que vai iluminar toda a terra, é a mensagem que Deus deu para nós. Deus intencionou que o seu povo estivesse bastante adiantado na posição que ocupa hoje.
Não está no ordenamento de Deus que a luz seja ocultada de nosso povo. A própria verdade presente de que carece para este tempo. Nós não podemos ocultar essa verdade presente. Nós precisamos dela para esse tempo. Nem todos os nossos pastores que estão dando a terceira mensagem angélica realmente entendem o que constitui essa mensagem. Isso não estou que estou falando, irmão. Isso está lá em Testemunhos, volume 5, páginas 714 e 715. Ellen White nenhuma vez sequer empregou a palavra reiteração ou mesmo deu ênfase, a palavra ênfase, com respeito à mensagem 88. Claramente ela parecia ser nova luz, o que contradizia ideias mantidas pelos irmãos, tal como os judeus imaginavam que Cristo contradizia Moisés, quando ele de fato, a sua mensagem cumpria o que Moisés havia dito. Vemos que Deus do céu às vezes comissiona, irmãos, homens para ensinar o que é considerado como contrário às doutrinas estabelecidas, devido a que os que outrora foram depositários da verdade se tornaram infiéis ao seu sagrado legado. O Senhor escolheu outros que recebessem os brilhantes raios do sol da justiça e as advogassem as verdades que não estavam em harmonia com as ideias dos líderes religiosos. Irmãos, veja esse texto aqui, que coisa forte é isso. Olha só o que o Senhor te disse. Mesmo os adventistas do sétimo dia estão em perigo de fechar os olhos à verdade como está em Jesus, porque ela contradiz algo que tem assumido como verdade, mas que o Espírito Santo ensina não ser verdade. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Alguns vão contradizer aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós no nosso tempo, porque é contrário aos nossos conceitos e ideias passadas que estão como se fortalecidos na nossa mente hoje. Olha só, havia um princípio que tornava uma revelação antecipada de nova luz. Isso era necessário em 1888. Isso é declarado em um dos sermões de Ellen White em Minneapolis. Olha o que ela diz. O Senhor necessita de homens que sejam usados pelo Espírito Santo, que estejam certamente recebendo o maná recém-vindo do céu. Sobre as mentes desses, a palavra de Deus emite luz. Aquilo que Deus concede a seus servos para falar hoje, talvez não tivesse sido verdade presente há 20 anos, mas é a mensagem de Deus para este tempo. Que coisa maravilhosa! Talvez, vamos assim, a senhora está dizendo assim, talvez essa mensagem há 20 ou 30 anos atrás não fosse verdade para aquele tempo, mas ela o é para nós hoje. E ela está dizendo isso é para nós hoje. E devemos aceitar, porque isso vem de Deus. Veja que Ellen White faz uma distinção entre as mensagens de edificação pela fé que vieram antes de 1888 e aquela que veio em 1888. Conquanto não devesse haver contradição, deve haver desenvolvimento. E um desenvolvimento adicional. Sabe, irmãos, desejamos a mensagem passada e a nova mensagem. Ela escreveu isso em Review and Herald, 18 de março de 1890. Ela falou assim, nós desejamos a mensagem passada e desejamos também a mensagem nova, a nova mensagem. Ela faz essa distinção, ela não coloca os dois no mesmo lugar. Numa série de artigos da Review, no princípio de 1890, Ellen White debateu a verdade da purificação do santuário em conexão com a controvertida mensagem da justificação pela fé de 1888. Sabe, elas buscaram esse entendimento, ligar o Evangelho eterno, justificação pela fé, com a mensagem do santuário e dia da expiação. E olha só o que ela diz. Estamos no dia da expiação e devemos operar em harmonia com a obra de Cristo de purificação do santuário. Existe uma ligação. Devemos agora apresentar perante as pessoas a obra pela fé e vemos o nosso grande sumo sacerdote realizando lá no santuário celestial. Sabe, nós devemos mostrar para as pessoas, olha, o nosso Deus que morreu na cruz, não está mais na cruz, ele agora está no santuário celestial, ele está fazendo obra de purificação do dia do juízo, ele saiu do lugar santo, está no lugar santíssimo, é hora de nós estarmos prontos para receber quando ele sair de lá. E ela diz assim, a obra mediatória de Cristo, os grandes santos mistérios da redenção devem ser estudados e compreendidos pelo povo que reivindica ter luz superior a todos os outros povos sobre a terra e toda a face da terra. E se tivesse Jesus pessoalmente sobre a terra, ele teria se dirigido a um número maior
dos que reivindicam crer na verdade presente. Sabe com que palavras, irmãos? Com palavras que se dirigiu aos fariseus. E as palavras eram: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Há velhas, contudo novas verdades para serem acrescentadas aos tesouros de nosso conhecimento. Não compreendemos ou exercemos fé como deveríamos. Não somos chamados para adorar e servir a Deus pelo uso de meios empregados em anos anteriores. Deus requer agora serviço mais elevado do que nunca antes. Deus requer desenvolvimento dos dons celestiais. Ele nos tem posto numa posição em que nós precisamos de coisas melhores e mais elevadas do que nunca antes se deu. Isso está tudo escrito, não são palavras minhas. Tá? Ela diz mais assim: temos estado ouvindo a sua voz mais distintamente na mensagem que tem avançado pelos últimos 2 anos. Temos somente começado a obter um pequeno lampejo do que seja a fé. Sabe, irmãos? É, pois, evidente que, 1. A mensagem de 1888 foi luz que os irmãos não haviam visto e nem apresentado até então. Então era uma nova luz que Deus estava apresentando. Número 2. Era o nosso alimento no tempo certo. Alimento para hoje e não maná restaurado de ontem. É alimento para hoje. Número 3. Ellen White ouvira em Minneapolis pela primeira vez uma exposição doutrinária do que estivera tentando apresentar o tempo todo: os incomparáveis encantos de Cristo, a luz de seu ministério no dia da expiação. E nenhum outro lábio humano o havia pregado. Que coisa maravilhosa. 4. Ela reconheceu em E.J. Wagner foi um agente empregado pelo Senhor para uma revelação avançada da verdade a seu povo e ao mundo. 5. A verdade da terceira mensagem angélica não havia sido compreendida pelos nossos pastores porque eles não tinham avançado em entendimento como deveriam ter feito há 44 anos após o início da purificação do santuário. Em vez disso, a luz adicional havia sido omitida do povo. 6. Os irmãos na época entenderam o apoio dela a Wagner e Jones. Quando eu digo dela, estou falando da Ellen White, como uma recomendação da nova luz que traziam. 7. Portanto, o que os irmãos rejeitaram foi um chamado para bastante mudanças decisivas. Irmãos, eles não recusaram recuar. O que eles recusaram foi avançar. Assim, eles tentaram permanecer parados, algo que é bem difícil para qualquer exército que está em marcha. Vamos avançar mais um ponto. A luz de 88 e o começo da luz maior. Sabe, Ellen White frequentemente falava da certeza que o Senhor enviaria luz se e quando o seu povo estivesse disposto a recebê-la. Então, se o povo quisesse e estivesse disposto. O trágico, se e quando, é necessário apenas porque o novo vinho deve ter novos odres. E isso significa uma crucifixão do eu. Então, para que Deus possa enviar esse vinho, Deus precisa restaurar esses odres, eles só precisam estar prontos. Se pela graça de Cristo o seu povo tornar-se novos odres, ele os encherá com um novo vinho. Deus concederá luz adicional e velhas verdades serão recuperadas e recolocadas no edifício da verdade. E onde quer que os trabalhadores forem, triunfarão. Como embaixadores de Deus, devem pesquisar as Escrituras para buscar as verdades que têm estado ocultas sobre o entulho do erro. Sabe, irmãos, uma grande obra deve ser feita. E Deus vê que nossos irmãos dirigentes têm necessidades de luz maior para que possam unir-se harmonicamente com os mensageiros a quem Ele enviará para realizar a obra que Ele determina que se realizem. Que textos maravilhosos! Essa missão de verdade vital é impressionante. Assemelha-se à prontidão dos judeus em reconhecer Jesus de Nazaré como um grande rabino, enquanto deixam de vê-lo como Messias. Mas a lógica e a coerência requerem esta manobra especial por aqueles que insistem em dizer que a mensagem de 88 foi aceita. Precisam virtualmente ignorar o fato de que a mensagem foi o começo da chuva serôdia e do alto clamor, ou terão que explicar como uma obra que deveria ter se espalhado
como fogo na palha seca, tem se arrastado por quase um século, quando poderia ter iluminado o mundo há muito tempo, se nossos irmãos a tivessem verdadeiramente aceito. Observe como Ellen White ela viu claramente a mensagem de 1888 à luz do Apocalipse 18. E ela escreve assim: várias pessoas me têm escrito, indagando se a mensagem da justificação pela fé de 1888 é a mensagem do terceiro anjo. E eu tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O profeta declara: e após isso vi outro anjo descendo do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Está em Review Herald, de 1º de abril de 1890. E olha o que diz aqui: o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Este é o começo da luz do anjo cuja glória vai encher toda a terra, irmãos. Se essa tremenda mensagem deve ser proclamada pelos reavivalistas protestantes, populares, não temos razão de existir como um povo especial. Se eles já pregaram ou pregam essa mensagem, qual é o nosso motivo de estar aqui? Porque Deus nos chamou como povo. Nós fomos chamados para pregar essa mensagem e essa mensagem foi dada a nós como povo peculiar. Vamos avançar para as nossas últimas considerações. A luz apagada do alto clamor. O Senhor é misericordioso e longânimo e pronto a perdoar. Ele restaura o que se perdeu sob condição de arrependimento. Mas não podemos permitir que a confusão neutralize a parábola de 1888. Nós temos que tocar nesse assunto para entendermos uma pergunta intrigante. Se aqueles que se opuseram à luz em Minneapolis e tivessem se arrependido, como nós aceitamos a mensagem, por que o propósito da mensagem de 88 não aconteceu, não se cumpriu então? Quando dizemos que aceitamos a mensagem, que ela não foi rejeitada, então por que o propósito não se cumpriu desde então? Então é certo que não houve reavivamento e reforma coerente caso a luz tivesse sido aceita. O Senhor não enviou mais luz além daquele fatídico começo? Por quê? Em ocasião alguma, entre 1888 e 1901, a liderança responsável da igreja manifestou um firme propósito de retificar o trágico erro de 1888. Dúvida, suspeita, desconfiança da mensagem e dos mensageiros prosseguiram mesmo após décadas. Conquanto essa tragédia tenha se passado, não há necessidade de concluir que o Senhor retirou suas bênçãos de seu povo. O que foi desprezado e rejeitado foi a chuva serôdia, irmãos. Mas a chuva temporã tem continuado a cair. Deus tem sido misericordioso para conosco, tem nos ajudado, nos preparado através da chuva temporã. Inumeráveis almas têm sido conduzidas ao Senhor durante o século passado. Inclusive, cada ouvinte desse congresso tem sido conduzido ao Senhor. Nenhuma pessoa que teve parte na história de 1888 está vivendo hoje. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus ainda se lembra do seu povo. Mas a nossa atitude atou as mãos, tornando impossível que ele enviasse mais derramamento da chuva serôdia. Nós travamos as bênçãos de Deus. Ele não poderia e não desejou lançar suas pérolas mais preciosas perante aqueles que não reverenciaram a sua graça mais abundante. Portanto, essas chuvas da chuva serôdia cessaram após o derramamento inicial ter sido persistentemente repudiado. Ele não está além da capacidade de ser ofendido. Num sermão que despertou reflexão em linguagem quase cifrada, Ellen White falou de como Elias foi alimentado por uma viúva fora de Israel, porque os que se achavam em Israel e que tinham luz não viveram à altura dessa luz. Eles eram o povo de mais dura serviço no mundo, os mais difíceis de serem impressionados com a verdade. Ela disse: o sírio Naamã foi purificado da lepra, enquanto os israelitas leprosos permaneciam contaminados. Sabe, quando os habitantes de Nazaré se levantaram contra o filho de Maria, alguns estavam prontos para aceitá-lo como seu Messias, mas uma influência pressionou-os a abafar a sua própria convicção.
Essas foram ilustrações de nossa história de 1888. Mas aqui uma condição de descrença se levanta. Não é este o filho de José? O que fizeram com eles e sua loucura? Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Aqui desejo dizer a vocês quão terrível coisa é quando Deus concede luz e ela impressiona o coração e o espírito. Ora, Deus foi aceito em Nazaré por alguns. O testemunho aqui esteve de que ele, Deus, mas uma influência contrária, pressionou-os e os levaria os corações dessas pessoas a descrer. Essa influência contrária é um fator significativo em nossa história de 1888. 2 dias antes, ela havia advertido de que os passos da descrença que se haviam dado comprovar-se-iam finais para aquela geração no tocante à luz adicional da chuva serôdia. E olha o que a senhora diz. Estamos perdendo muitas bênçãos que poderíamos ter tido nesta Assembleia de Minneapolis, porque não avançamos em nossos passos na vida cristã como nosso dever é apresentado perante nós, e essa será uma perda eterna. Falando de uma reunião de líderes e ministros em 1890, Ellen White revelou o patético quadro de Jesus sendo rejeitado, tal como a enamorada em Cantares de Salomão, quando ela fez o seu amado se afastar quando ele esteve à porta. E ela diz assim: Cristo bateu a porta em busca de entrada, mas não houve lugar para acolhê-lo. A porta não foi aberta e a luz da sua glória, tão próxima, foi retirada. Que tristeza, irmãos. Essa história, a parábola, ali a história desse casal de Salomão e sua amada, e quando ele vem até ela, ele bate a porta e ela sai. Então ele volta atrás e não entra. Representa Cristo vindo à sua igreja e batendo a porta. E nós fechando a porta para que eles não entrem. Ok, vamos ao nosso último tópico, para encerrarmos o estudo dessa noite. A fonte de incompreensão reformacionista. Esse foi o caso por quase 60 anos, começando em torno da década de 1920, com um livro que é muito conhecido de muitas pessoas, Cristo, Justiça Nossa. O autor, Arthur Daniels, ele não percebeu nada de peculiar na mensagem de 1888, mas, equivocadamente, ele interpretou-a como estando em perfeita harmonia com o melhor ensino evangélico não adventista. Sabe, irmãos, essa longa tradição tem, indubitavelmente, lançado os fundamentos do êxodo de correntes atuais de conceitos sobre a justificação pela fé semelhantes aos mantidos pelos teólogos calvinistas, reformacionistas. Sabe, queridos, se os não adventistas possuem a verdade quanto à justificação pela fé, temos que necessariamente importar deles a verdade. Mas, no processo de fazê-lo, as verdades de 1888 têm sido negligenciadas e mesmo sido opostas. O que se segue, então, tipifica esta posição amplamente acatada. Ela confunde seriamente as posições reformacionistas com a mensagem de 1888. Agora quero dar um exemplo para vocês do venerável fundamento sobre que repousa a fenomenal confusão de décadas recentes. A justificação pela fé de 1888 não era nova luz. Aos que têm mantido a errônea ideia de que a mensagem da justiça de Cristo era uma verdade desconhecida ao movimento adventista até o tempo da Assembleia de Minneapolis, mas o fato é que nossos pioneiros ensinavam desde o princípio da igreja do Advento. Quando eu era um jovem pregador, ouvi por diversas vezes nossos veteranos como J.L. Madison e J.W. Farnsworth declararem que a justificação pela fé não era um ensinamento novo em nossa igreja. Então veja, ele vai apresentando situações, dizendo que, olha, isso não era nova luz, nós não temos nova luz. E é triste dizer que alguns desses veteranos não eram receptivos à crescente mensagem de 88. Essa insistência em que a mensagem de 88 não era nova luz foi a insígnia familiar da oposição dessa época. Ou seja, todos aqueles que se opunham à mensagem de 88 sempre acatavam ou apareciam dizendo que isso não era nova luz, que os pioneiros e pessoas do passado já tinham pregado, a gente só estava, como se diz, reinventando a roda.
E não muito tempo depois da Assembleia de Minneapolis, Cottrell, R.F. Cottrell, escreveu um artigo para Review atacando a mensagem 88 e perguntando: onde está a nova ruptura? E W.H. Litterall igualmente atacou a mensagem com um artigo em 16 de janeiro de 1894 intitulado Justificação pela Fé, não é nova doutrina. Ambos deixavam de reconhecer o que estava acontecendo em seus dias. A iniciação da chuva serôdia. Alguns autores têm citado isoladamente declarações de Ellen White distorcendo em apoio à mesma tese de oposição de que não se tratava de nova luz. Mas ela não se contradisse. Nesse importante ponto, examinemos as declarações empregadas em apoio à posição de reiteração. Devemos conceder-lhes uma justa atenção. O pastor E. J. Wagner teve privilégio em Minneapolis da concessão de falar claramente, isso é Sr. White dizendo, apresentando suas posições sobre justificação pela fé e a justiça de Cristo com relação à lei. Isso não era nova luz, mas a velha luz colocada onde deveria estar na terceira mensagem angélica. Agora veja o que a Sr. White vai dizer aqui. Não era nova luz para mim, no caso ela, né? Pois me havia vindo de autoridade mais elevada pelos últimos 44 anos. Ou seja, ela falou assim, olha, o que eles têm empregado não é nova luz. Não é nova luz para mim, ela diz. Obreiros na causa da verdade deveriam apresentar a justiça de Cristo não como nova luz, mas como preciosa luz que por um tempo foi perdida de vista pelo povo. Está em Review Herald, 20 de março de 1894. Essas declarações não dizem que a mensagem de 88, em sua plenitude, não foi nova luz da chuva serôdia e do alto clamor. No contexto, a declarações foi escrita para refutar o preconceito de irmãos oponentes, que depreciavam a mensagem como meramente uma novidade de origem humana. Toda luz é eterna, nenhuma é estritamente nova, mas era certamente novo para os nossos irmãos em 1888 e para as nossas congregações, e teria sido novo para o mundo se a houvéssemos proclamado. E seja o que foi a luz de 1888, nova ou velha, é óbvio que ninguém mais havia pregado entre nós durante aqueles últimos 44 anos. Ou seja, a senhora vai mostrando que isso era uma luz para aquele tempo. Mais adiante, no manuscrito de 1889, Ellen White declarou que a mensagem inteira de 1888 provar-se-ia realmente nova luz se a comissão evangélica devesse ser terminada naquela geração. Perguntas então foram feitas naquela época. Irmão White, a senhora acha que o Senhor tem alguma nova luz, aumentada luz para nós como um povo? E ela respondia, certamente, não só penso assim, mas posso falar com entendimento. Sei que há preciosa verdade a ser nos desdobrada, se somos o povo que deve permanecer de pé no dia da preparação de Deus. Que coisa maravilhosa! Os adventistas do sétimo dia não devem cultivar a reputação de serem inventores de novas doutrinas, mas reparadores de brecha, restauradores de veredas para nelas habitar, descobridores dos velhos caminhos. Tal apresentação desarmará o preconceito, enquanto a apresentação da verdade como algo inventado há pouco despertará oposição. Mas isso não nega que a mensagem de 1888 foi uma revelação avançada para a igreja. Conquanto a convicção de Ellen White gradualmente se aprofundasse no sentido de que se tratava do cumprimento da profecia de Apocalipse 18, ela via como harmonizava com o conceito peculiar da purificação do santuário celestial. Esse era o cérebro da mensagem. Esta é uma verdade que os sinceros amigos protestantes nunca compreenderam. Poderia uma razão de isso ser que nós jamais a tornamos clara a eles? É chocante aos judeus ortodoxos que têm orado pela vinda do Messias reconhecer que ele veio há muito tempo, mas foi rejeitado por seus antepassados. Não é menos chocante aos adventistas do sétimo dia, de que se mantém orando pelo derramamento da chuva serôdia, reconhecer que a bênção veio um século atrás, mas foi rejeitada por seus antepassados. Irmãos,
quero terminar fazendo um apelo a você. A palavra de Deus diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor nos enviou uma mensagem tão preciosa, tão poderosa, para que nós pudéssemos iluminar a terra com essa mensagem. Para que a missão a nós dada como povo, que foi levantado no movimento profético, pudesse encerrar a história do pecado. Cristo pudesse então purificar o santuário celestial, porque Ele purificou e derramou poder para que nós pudéssemos purificar o santuário da terra, que é o nosso templo da alma, livre de toda a contaminação, para que então nós pudéssemos entregar o nosso eu, para que Cristo pudesse nos selar e colocar em nós o selo de aprovação do céu, para que nós pudéssemos entrar no reino eterno. Eu quero orar a Deus e pedir para que você, que hoje está aqui, assentado aí, nos assistindo, nessa série de estudos, para que você não endureça o vosso coração, para que você se entregue a Cristo e permita que o poder da chuva serôdia caia sobre você. Mas precisamos primeiro reconhecer que lá atrás nós rejeitamos essa mensagem e temos rejeitado muito tempo hoje, para que Deus possa então derramar novamente essa chuva que vai iluminar toda a terra e terminar essa obra. Vamos orar? Amantíssimo Deus que habita nas alturas dos céus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso para com cada um de nós. E novamente o Senhor tem chamado o teu povo, que esteve perambulando pelo deserto por 40 anos, andando em torno em círculos. O Senhor tem levantado um povo que tem dito: basta, não queremos mais ficar circulando, queremos entrar na cidade, queremos possuir Canaã. Ó Senhor, envia o teu Santo Espírito novamente, restaura, derrama a chuva serôdia sobre nós, para que possamos ser selados com o teu selo e possamos estar novamente na glória. Que o Senhor abençoe cada um aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Não perca o nosso próximo estudo. Que Deus abençoe vocês.